Bom dia a todos. Bom dia. Mais um encontro, um grupo de estudos da reforma tributária, mais uma sexta-feira, é um grande prazer estar com todos vocês hoje. Teremos muitos o que debater, né, com esses PLs, com todo esse momento que o direito tributário vive. Inicialmente, a gente sempre faz uma apresentação protocolada do Instituto de Direito Tributário Contemporâneo, IDTC, que ele foi criado para, de uma forma informal, sem muito juridiquês, poder debatermos os temas da área tributária, levarmos esses temas para quem também quer saber um pouco de tributário e não entende, e essa troca entre os profissionais da área de uma forma produtiva, né, que um possa agregar para o outro, sempre trazendo essa riqueza de informações. Então, a gente busca em todos os debates trazer sempre palestrantes ou profissionais que possam agregar bastante conhecimento. Hoje a gente tem a oportunidade de ter o Aquiles aqui conosco, que tem mais de, não sei, 20 anos, 30 na área tributária, mas, né, aqui... Entregou sua idade, Aquiles. Em 2003, na Unilever, eu fui estagiária do Aquiles, então lá, naquela época ele já era gerente da área tributária, então faz bastante tempo. Entregou a idade e ratificou ainda. Mas assim, sempre admirei, sempre com os planejamentos tributários. Imagina naquela época uma multinacional que precisava de planejamento, então teve o livro do PIS/COFINS, da 9718, que o Aquiles escreveu também. Então, acho que vai ser muito bom hoje, Aquiles. Estamos ansiosos para saber tudo que você tem para trazer conosco aí das questões da CBS e do PL. Pois é, né? Eu acho que eu me formei, eu tinha 21 anos. Esse ano eu vou fazer 59 anos, então quer dizer, é bastante tempo aí na... Você começou jovem, então, aqui. Justificou. Eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Então com 20 eu saí. E desse tempo todo, coincidentemente, eu sempre fiquei na área tributária. O meu estágio foi numa empresa que não existe mais, que era uma empresa de macarrão, que era a Adria, e tinha uma outra empresa do grupo que era a Alba Química. Então, desde lá, desde mais ou menos 1987, é que eu fico nessa questão tributária, né? E depois eu fui para a Unilever, na Unilever também foi mais de década lá trabalhando na Unilever, e sempre com essa questão tributária. E hoje, né, já faz 20 anos, não, 19 anos que eu saí da Unilever, eu estou com o meu escritório e abraçado nesse tema tributário. E já introduzindo, né, antes de mais nada, eu comecei sem o bom dia a todos. Bom dia. E para Graziella, Ohayou, né, porque... Ohayou. Tem que treinar o japonês. Tem que treinar o japonês. E o que a gente tem hoje, logicamente, é um projeto de lei complementar, e desde sempre, né, desde a época da faculdade, eu tinha o hábito de estudar com aqueles fichariozinhos, né? Então, eu escrevia as ideias no fichário e ia organizando. Até porque, quando os estudos são meio, como é o caso, é um estudo que não é um caso único, é um estudo que tem muita avaliação, cada hora você está analisando, eu criei esse sistema de fichas. Hoje eu não uso mais fichas, até porque eu já não entendo mais a minha letra, então eu uso o computador. Então, no computador, eu tenho, no caso, um arquivo, né? Esse arquivo, como não poderia deixar de ser, ele chama Reforma Tributária, e eu vou colocando as ideias, né? Eu vou participando dos estudos, vou participando de vários eventos e vou colocando ideias, né? Então, por exemplo, eu peguei várias ideias da apresentação que eu assisti do Regis, da apresentação da Daphne,
Então, eu procuro organizar dessa forma. E nessa organização, eu vou colocando tópicos, né? E eu quero compartilhar com vocês esses tópicos, né, que eu fiz, para que a gente possa evoluir com alguma conclusão. Sabemos todos que trata-se de um projeto de lei, então não é uma lei, é algo que vai para discussão, mas é muito importante que a gente possa entender e colaborar. Então, como não poderia deixar de ser para a CBS, o que eu busquei fazer? Eu tenho comparado muito o PIS e COFINS com a CBS. Então, até para facilitar o momento futuro de transição, eu estou usando um método comparativo, né, entre o que nós temos hoje de PIS e COFINS e o que ocorrerá futuramente, né, isso se a lei complementar for aprovada. Um dos pontos, lógico que é muito conceitual, é o que a Constituição diz hoje sobre as contribuições sociais, né, as contribuições do PIS e COFINS, e o que o CBS diz, né, sobre qual que é a base de incidência. Atualmente, é receita e faturamento, então o PIS e COFINS incide sobre a receita e faturamento. E para a CBS, ele muda bens e serviços, conforme lei complementar. O que é muito complicado, né? Porque se você dá uma delegação de poderes para a lei complementar, a gente não vai ter aquela proteção constitucional que houve quando se discutiu muitos temas sobre a base do PIS e COFINS. Mas isso já passou, né? Está na Constituição, na emenda constitucional, e nós agora temos que nos sujeitar ou bem trabalhar na lei complementar para que não exista um abuso, que eu vou apontar vários, da lei complementar. Então, como eu falei para vocês, eu trabalhei meio como tópicos, né? Então, eu coloco ideias ou tópicos, e nesses tópicos eu vou fazendo considerações, né? Considerações particulares, até para que eu possa, no futuro, avaliar de uma forma mais direta ou mais, vamos dizer assim, efetiva. Por exemplo, se algum deputado me der abertura, eu apresento alguma sugestão. E um dos pontos que eu acho que a lei não poderia constar é a questão das exceções, né? Quando a gente pega o artigo 2º do projeto de lei, ele fala: o IBS, CBS são informados pelo princípio da neutralidade, segundo o qual esses tributos devem evitar distorcer as decisões de consumo e de organização da atividade econômica. E aí que vem o problema. Ressalvadas as exceções previstas na Constituição Federal e nesta lei complementar. Bom, então, esse aperitivo, essa entrada que nós temos, já demonstra que a gente vai ter muita exceção. Então, a regra vai existir, nós vamos ter uma regra matriz, mas sujeitas às exceções. O que trouxe as exceções hoje são as responsáveis pelo sistema tributário que nós temos, né? Porque o sistema tributário atual, ele é uma exceção na regra. Então, nós temos mais exceção do que regra. E isso pode ter o risco de acontecer agora com esse novo modelo de CBS, IBS e IS. Então, uma primeira colocação que eu sempre fico meio amedrontado em ter exceção prevista expressamente. Mas, como eu disse, a lei está aí. E quando se fala em definições, eu sempre imagino, procuro entender o que são as definições, né? O que nós temos, o que vai ser usado para a gente
avaliar se o imposto é devido ou não, em que base, etc. E eu procurei a definição de serviços, né? Então, o artigo 3º da Lei Complementar, ele é quase que aquela história do considerando que muita gente faz nos contratos, né? Ou aquela fase introdutória do contrato, onde você põe as definições. Então, o artigo 3º do projeto de lei, ele vem lá com uma porção de definições. Ele define o que é bem, qualquer bem material ou imaterial, inclusive direito, e assim vai indo. E eu fiquei procurando aonde está a definição de serviço, né? Aí eu consegui achar essa definição de serviço no artigo 4º, que diz o seguinte, que para fins de incidência do IBS e da CBS, considera-se operação com serviço qualquer operação que não seja classificada como operação com bem. Então, serviço é qualquer coisa que se fizer, que não seja uma operação de bens, né, que não seja classificado como bem. Eu fiquei apavorado quando eu olhei essa situação, porque o serviço, então, é residual. Qualquer coisa que não seja bem é serviço. E é interessante porque a emenda constitucional ela fala em serviço, mas não que o serviço seja tudo o que não seja bem. Então, é um risco não ter a definição de serviço, né? A ponto da gente ficar sujeito a qualquer coisa ser incluída como serviço. Eu, nessa reflexão que eu fiz, eu tenho alguns exemplos que eu imaginei, né? Mas antes de chegar nesses exemplos, eu fiquei com um outro ponto que realmente aí começa a demonstrar que a lei foi escrita por fiscais. Eles estão, o projeto de lei está colocando que o IBS e o CBS incidem sobre operações não onerosas, ou seja, operação que não tenha um custo econômico ou um pagamento. E isso vai alargar a base do PIS e COFINS, porque hoje o PIS e COFINS, como eu falei logo de cara, ele é sobre receita e faturamento, e receita e faturamento implica que exista uma onerosidade. Então, no momento em que passa a ser não oneroso, aí você tem um alargamento comparativamente, o PIS e COFINS contra o CBS. E esse é um tema que chama muita atenção. Será que a tributação sobre operações não onerosas ela é alguma coisa saudável? Aí, lógico, a gente vai ter, não, mas hoje, por exemplo, para os efeitos do IPI e do ICMS, se eu fizer uma simples movimentação de mercadoria, simples circulação, uma doação ou uma bonificação, eu não teria. Só que a gente viu julgamentos do Supremo dizendo que para o ICMS, uma operação não onerosa, ou seja, uma remessa de mercadoria bonificada, ela não tem o ICMS operação própria, ela tem o ICMS substituição tributária. Eu fiz um comparativo agora com o ICMS, mas para demonstrar o seguinte, esse projeto de lei, ele cria uma tributação sobre questões, sobre operações não onerosas. Então, começa a criar o tipo de uma amarra que qualquer situação que o contribuinte faça, e o contribuinte entende-se até a pessoa física, nós, advogados, agindo profissionalmente, a gente teria que oferecer a tributação. Logicamente, a gente teria que estudar mais, mas, por exemplo, a advocacia pro bono, né, que todos nós, de uma forma ou de outra, fazemos, ela estaria sujeita
à CBS, né? Eu vou o CBF, que é CBS, que é o imposto que entra mais rapidamente. Mas o não oneroso é o que chama atenção, né? Sim. O que é não oneroso? Então, é algo que a gente tem que olhar com muita cautela. Inclusive, no próprio projeto de lei, quando eles falam que a tributação incide para os não onerosos, ele liga a operações com valor inferior ao de mercado. Então, também se cria uma base tributável mínima. Então, se eu, como advogado, por exemplo, pagar honorários, cobrar honorários abaixo da tabela da OAB, ele vai ficar inferior ao valor de mercado. Então, sobre essa diferença, teoricamente, eu teria que pagar. É um contexto, né, que é novo para todos nós, mas demonstra que pode ter um aumento aí da base tributável. Aumento da carga tributária. Né? E até essa questão do bem e serviço também foi para fechar mesmo, né? Se não for bem, é serviço. Para acabar com as discussões, se é bem, se é serviço. Ou você vai pagar sobre o bem, ou você vai pagar sobre o serviço. Alguma coisa você vai pagar. Então, como você colocou, são 2 pontos bem importantes mesmo, né? E além disso, é um não oneroso. Sim. Então, você tem tudo que acontece, qualquer movimento, eu não sei nem dizer se é econômico, né? Porque se é não oneroso, não seria econômico. Então, qualquer atividade que parta de algum contribuinte potencial, que podem ser os profissionais liberais, eu sempre vou dar o exemplo de advogados, que acho que fica mais claro para mim e para todos, né? Então, qualquer coisa que nós, como advogados, usando a nossa querida carteirinha da OAB, fizermos, ele é potencialmente base tributável. E mesmo que a gente esteja passando por uma delegacia, o delegado nos aciona, olha, você vai ter aí que ajudar, fica como advogado dativo, mesmo que seja pro bono, você teria que fazer. Então, um alargamento de incidência bastante grande, né? Sim. E quando a gente olha a lei, né, você começa, como eu falei para vocês, eu peguei um tópico e fui recheando esse tópico, né, com várias partes da lei, né? Então, a lei até nesse termo do que está sendo tributado, você tem que oferecer a tributação, o que o artigo 38, parágrafo 1º diz. Eu vou ler esse parágrafo primeiro. Os bens e serviços para uso e consumo pessoal que trata o caput do artigo 38. A título exemplificativo, a disponibilização de bem imóvel para habitação, a disponibilização de veículo, a disponibilização de equipamento de comunicação. Então, esse artigo, ele fala o seguinte, se tiver aquele pagamento mediante, né, a entrega de algum bem, serviço, bem material ao empregado, isso é base tributável. Então, é elencado, parece até aquela questão de reclamação trabalhista, né? A pessoa fala, olha, o salário indireto. Então, nesse artigo 38, eles colocam bem imóvel, veículos, comunicação, plano de saúde, educação, alimentação, seguro. Então, tudo isso ele é entendido, olha que interessante, como base tributável do CBS e da IBS. Então, se o empregador entrega esses bens, isso é considerado uma base tributável. Então, sai do campo trabalhista, então seria talvez uma demanda trabalhista que entra no campo tributário. Logicamente, nesse comparativo, eu busquei fazer alguma ligação com o que nós temos atualmente, né? Então, eu peguei a Lei Candir e pensei, puxa, na Lei Candir, o que a gente tem de base tributável?
Então, na Lei Candir, que hoje a gente usa, ela tem muita coisa que não está, a maior parte das coisas não estão nessa base. Então, nós vamos sentir, quer comparado com o ICMS atual, quer comparado com o PIS e COFINS, que haverá uma ampliação de base. Se isso é bom ou é ruim, a gente não sabe se vai ter, né? Porque um pouquinho para frente eu faço uma breve reflexão sobre isso. Mas o que eu vejo existe aí algumas coisas que estão extrapolando. Agora, olha que interessante. Se a gente for falar não oneroso, uma transferência entre filiais é não oneroso. Só que, no projeto de lei complementar, talvez até isso, não é talvez, certamente por conta do julgamento do Supremo, da DC 49, eles tiram da tributação as transferências entre estabelecimento. Então, tem horas que a gente vê que o projeto de lei se curva ao que o Supremo já julgou e horas não. Por exemplo, quando eu falei que da tributação sobre operações não onerosas, a gente sabe que tem uma súmula, a 166 do STJ, não é, acho que, agora eu não lembro se é 166. É a 166, 166 transferência entre estabelecimentos do mesmo titular. Mas é que eu digo a decisão do STJ sobre não tributar bonificações. Certo. Então, o projeto de lei, ele observa o Supremo na ADC 49 e não observa o que o STJ diz em relação à bonificação e não onerados, não onerosos. Bom, ainda em relação aos não onerosos, existe uma disposição, uma lista, né, que fala, olha, o que está dentro dessa tributação, né, mesmo sendo não oneroso. E aí eles colocam o empréstimo. Então, o empréstimo ele passa a ser uma operação sujeita ao IBS e CBS, mas o empréstimo, todos nós sabemos, né, é disponibilização temporal de algum bem que vai retornar. Aí, se você coloca o empréstimo hoje como base tributável, você amplia a situação, até porque o empréstimo, uma hora vai ser devolvido, e hoje, para efeito de ICMS, você neutraliza o crédito com o débito, né? Mas eu notei que existiu aí existe, né, nesse campo do que é incidência tributável, um exagero, quase que, olha, tudo que acontecer dentro de uma empresa ou com um contribuinte é tributável. E isso está escrito. Preocupante, porque está na lei complementar, e mais preocupante porque amanhã isso vai ser aplicado. E o que eu notei agora algumas regras antielisivas que já foram colocadas diretamente na lei complementar. Então, no artigo 7 do projeto de lei, ele fala que o IBS e a CBS não incidem em quais hipóteses, que seria a questão de oferecimento de bens para transmissão de participação societária ou fusão, incorporação. Então, tirou isso da base, o que é efetivo, né? Se você faz uma conferência patrimonial, efetivamente você está fazendo uma cessão de um patrimônio próprio para a sua empresa. Na participação societária também, você está fazendo essa movimentação. Só que aí tem o parágrafo único do artigo 7º, que eu vou ler para vocês. O IBS e a CBS incide sobre arranjos envolvendo as hipóteses que eu mencionei, né, de fusão, incorporação e tal, do CAPT, que constituem, na essência, operação onerosa com bem e serviço. Bom, quando ele fala constituem na essência, ele vai para aquela regra tributária
de que exclui a forma, porque hoje nós trabalhamos com forma, está na lei, você vai na forma. Agora, quando ele fala que na essência, aí começa aquela discussão, né, que existe há muito tempo sobre o que é essência. Como que você apura a essência? Então, olha que até determinados itens, eu mencionei aqui, eu tenho vários listados, que eles até já inibem o planejamento tributário. Então, esse é um ponto, né, que é um ponto de muita cautela, porque muitas situações não vão ser interpretadas pela forma, mas sim pela essência. Então, se identificar que uma operação qualquer foi feita sob o aspecto de planejamento tributário, eles podem descaracterizar e jogar que não é a essência. Eu tenho um outro ponto agora, que é mais assim para a gente ver o que é a lei complementar, né? A lei complementar, ela trouxe no artigo 9 a lista das imunidades, as imunidades tributárias. E pasmem, olha o que incluíram: as prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Então, quer dizer, TV e rádio aberta passam a ter imunidade. E isso está incluído só na lei complementar, não está incluído, pelo menos as várias vezes que eu olhei a Constituição, a emenda constitucional, eu não achei. Então, oportunismo, né? É isso que a gente está notando. Setores vão aproveitar o momento e vão trabalhar com o oportunismo de incluir na lei complementar benesses. E aquele contexto, quanto mais gente ficar fora, os que ficarem dentro da regra de pagamento vão pagar mais. Então, é um problema muito difícil. Sim. Bom, Sim. eu tenho, logicamente, como eu falei para vocês, eu estou fazendo tópicos, né, de temas que a gente tem que explorar mais no futuro, mas para a gente estimular, até aguçar essa curiosidade, eu estou colocando em tópicos. E um tópico que me chamou muita atenção, para não dizer que me arrepiou, foi a base de cálculo. Então, na base de cálculo do IBS e da CBS, o que está sendo incluído? Juros, multas, acréscimos e encargos. Então, se o seu cliente pagar atrasado, sobre a multa, que hoje, logicamente, ele está fora da base de incidência, né, do ICMS, por exemplo, do PIS e COFINS, é questionável, depende de que regime de tributário você está, mas agora está expresso. Se houver o pagamento em atraso e você receber juros, multas e acréscimos, ou seja, não é um valor que você cobrou, é um valor de multa, isso é base tributável. Então, vai ser o que consta no documento de venda e também essa situação. E esse tema, especificamente esse tema, tem uma súmula do STJ, que é a 395, que ela diz o seguinte: ó, ICMS é sobre o valor da venda constante da nota fiscal. Então, ela não é do valor que entra em função de outras situações, né? Principalmente a questão de encargos. Agora, um tema que, para nós advogados, ele é muito bom. Foi expressamente excluído da base de cálculo os reembolsos ou ressarcimentos relativos a valores antecipados, porque eu não sei se vocês sabem, mas muitos escritórios estão sendo exigidos pelos antecipações, reembolsos que fazem, né? Então, isso agora, pelo menos uma notícia boa nesse mar de coisa ruim. Para nós, advogados, e aqui no meu escritório eu trabalho muito com pessoa jurídica, eu tento sempre não ter ressarcimento. É lógico que tem vezes que a gente tem, mas isso vai sair esse fantasma que vem sendo trabalhado conosco.
Agora, eu vou pegar um ponto que eu prometo que será o último, mas é um ponto que a gente, até foi a sugestão original da Graziella para que eu falasse, e eu vou falar dele, que são a não cumulatividade, essa questão da não cumulatividade. Qual que é o problema da não cumulatividade? Em várias partes do projeto de lei, eles falam que você terá direito a se apropriar dos créditos, eu vou ler o trecho, quando ocorrer o pagamento dos valores do IBS e da CBS sobre as aquisições. Em várias partes, eles falam, poderão apropriar e utilizar os créditos correspondentes aos valores de IBS e CBF, CBS, eu não sei porque eu estou falando de CBF, acho que eu estou com futebol na cabeça. Efetivamente. Então, o que a gente tem? Olha que maluquice. Você vai ter que ver se o seu fornecedor pagou para que você possa se apropriar do crédito. Então, esse é um problema da lei complementar que é algo assim que é impraticável. Porque se a gente comparar hoje com a lei do PIS e COFINS, a lei do PIS e COFINS, a gente tem o quê? A gente pode descontar crédito calculado a partir da compra, ou seja, a gente não está nem aí sobre o que foi pago e qual a alíquota de pagamento. Então, no PIS e COFINS, você apropria o crédito de acordo com a sua alíquota. Na Lei Candir, a Lei Candir fala em imposto cobrado. E a gente sabe, né? Ninguém fica olhando se o seu fornecedor pagou ou não pagou. Essa operacionalização vai ser complicada. Vai ser complicado. Aí, no anglicismo lá desses malucos que escreveram isso, ele tem o sistema de liquidação split payment, que ele diz o seguinte, que quando o fornecedor pagar, não sei como, vai ter uma indicação de que aquele tributo foi recolhido. Aí você pode se creditar. E você, como adquirente, olha que maluquice, você vai poder pagar o IBS e o CBS do seu fornecedor. Então, eles criaram um mecanismo para, olha, você só vai poder creditar a hora que tiver acionado que o pagamento ocorreu. E depois, se você não quiser esperar isso, você pode pagar. Eu lembro que na apresentação do Regis se falou sobre a substituição tributária. Então, a gente está com uma coisa pior, não é nem substituição tributária. É que a gente vai se responsabilizar pelo pagamento do nosso fornecedor, justamente para que possa aproveitar os créditos. Aí, o que acontece? O crédito que esse fornecedor tem, como será usado? Então, o sistema já mostrou o seguinte, é totalmente complicado como que a gente vai apurar débito e crédito. Porque hoje o PIS e COFINS ele é muito simples. Você pega suas operações que geram direito ao crédito e basicamente apura o crédito sobre esse valor. Nada mais do que isso. Agora, no futuro, você vai ter que ver se o pagou. E o que eu notei também, eu não vi nenhum tipo de diferença, de ressalva, mas quando você comprar de alguém do Simples Nacional, você só vai poder se creditar do que essa pessoa pagou. Quando você faz isso, a empresa do Simples Nacional passa a ser não competitiva, porque o crédito é muito inferior, né? E eu estou assinando pela OAB uma ADI que fala exatamente sobre isso na questão do Simples Nacional, aonde o Simples Nacional ele não pode se sujeitar à mesma regra de substituição tributária das outras empresas, porque não tem benefício. Agora, imagina, se você comprar alguma coisa de alguém do Simples Nacional, essa questão ela vai gerar, não vai gerar um crédito como se você comprasse de outra empresa. Então, vai desestimular a empresa do Simples Nacional. Bom, eu estou controlando o horário aqui, tenho mais, acho que alguns minutos, 5 minutos. Sim. Eu falei que terminaria
na questão da compensação. Falei, talvez rápido, mas coloquei os pontos que eu fiz. Eu vou colocar um ponto que vai deixar aquele famoso Nelson Williams, o Nelson, chateadíssimo, né? Que está na lei complementar. É vedada a transferência a qualquer título para outra pessoa ou entidade sem personalidade jurídica de créditos de IBS e da CBS. O que está acontecendo, o que eu tenho recebido, pelo menos 2 por semana, é venda de saldo credor do ICMS, com deságios entre 30% a 35%, logicamente, do escritório que eu já mencionei. Então, a lei complementar, ela está vedando essa transferência. Isso, para esse efeito que eu acabei de falar, é bom, mas a gente vê que, na prática, a transferência ela é uma necessidade até em relação a grupo econômico, a questão do ECREDAC que nós temos. Então, vedar dessa forma, vedar absolutamente, é muito ruim, porque você pode ter possibilidades. Então, neste caso, não tem nenhuma exceção. Então, quando a gente olha o projeto de lei, é isso. Quando é para tributar, você tem as exceções. Quando é para algum tipo de, eu não digo nem benefício, mas de suporte ao contribuinte, aí a regra é absoluta, mandatória. Bom, aproveitando esses minutos com 2 situações. Eu acho que eu estou perdendo a conta aqui, mas a questão das alíquotas. Esse vai ser o grande problema. Como vai ser fixado a alíquota? Ontem, a Graziella me passou uma apresentação que tinha uma previsão de 10% para CBF e 17% CBS e 17,5% para o IBS. Ninguém sabe, porque para fixar as alíquotas, além de ser fixado por lei, tem uma conta que ninguém vai conseguir fazer, né? Então, nós vamos estar sujeitos a uma alíquota realmente gravosa, porque quando a gente fala de PIS e COFINS, nós temos algumas alíquotas. A mais comum é a 3,65, você tem a 9,25 e tem outras, por exemplo, cosméticos 12,5. Agora, imagina colocar tudo isso em 10%. Então, a gente realmente vai ter um aumento, porque as únicas alíquotas que, teoricamente, ficarão inferiores, mas não ficarão, é dos produtos monofásicos, como é o caso dos cosméticos, né? Mas como vai ter uma regra plurifásica, então você compensa. Então, a maior alíquota modal, que é 9,25, ela vai ser superada se for em 10. Então, esse é um tema que eu tenho muita preocupação o que vai acontecer na fixação das alíquotas, o que me aparenta vai ser uma alíquota bastante alta. E prometo que esse é o último, porque o tempo já está esgotado. Representação para penais. Olha, aí nesse caso não respeitar o Supremo, porque nós sabemos que hoje a representação ela fica suspensa, ou eu não sou criminalista, então pode ser que eu esteja não sendo preciso, mas o processo crime ele só pode existir depois de esgotado o trâmite do processo administrativo. Mas lá nos últimos artigos, no 382 e no 383, é dito que em até 10 dias da lavratura do auto de infração, deverá ser procedida a correspondente representação criminal para o Ministério Público Federal, conforme normatização a ser expedida pela Receita Federal. Então, o que vale dizer? Lavrou o auto, junto com o auto já vem uma representação criminal, né? Da lavratura do auto. E do jeito que está escrito aqui, essa representação ela é mandatório para o agente. Então, eu não sei qual é o crime quando a gente de acordo com as regras. Então, o agente fiscal vai fazer duas situações, já autua e manda para a representação criminal. Então, gente, eu resolvi, né, passar esses pontos dentro do esquema de estudo que eu fiz, que eu faço frequentemente,
E, logicamente, todos esses temas necessitam e devem ser objetos aí de mais estudos. Então, para a gente animar a nossa sexta-feira, foi essa colaboração, esse é o que eu tenho a dizer para vocês. Não, perfeito, Aquiles, foi muito bom, excelente, você trouxe pontos importantíssimos aqui. Até no chat a Daphne tinha colocado que ela ia perguntar exatamente da questão da alteração, de prejudicar a competitividade para a empresa do Simples, e aí você já acabou falando, né, que realmente pode, porque, enfim, o crédito vai ser muito menor, então ela vai ficar muito mais difícil, né, para ela competir com as outras maiores. E o Márcio Lino colocou essa questão de transferência dos créditos. No estado de São Paulo, leva-se 1 ano para ter uma aprovação final. Talvez o prazo final de ressarcimento previsto no PLC, que será de 360 dias, compense essa restrição. O Aquiles comentou que vai ser vedada a transferência dos créditos da IBS e CBS pelo PL, né, Aquiles? Não vai ter essa possibilidade. O Nelson deve estar chorando agora, porque acabou a possibilidade, não vai ter essa possibilidade de transferência para terceiros. De transferências para terceiros, perfeito. E aí, dos pontos que você falou, que eu achei todos muito importantes, né, essa questão de incidir sobre operações não onerosas, possível alargamento da incidência, e da inclusão na base de cálculo do CBS, da IBS, de multa e juros, a gente consegue perceber realmente esse movimento de alargar, e ainda está muito nebuloso a questão dos créditos, né? Acho que todo mundo fica refletindo muito sobre isso, principalmente para as empresas de serviços, que não têm, né, sobre o quê, né, que um escritório, por exemplo, de advocacia vai tomar de crédito, né, porque para outras empresas, então você vê um alargamento, e aí como que vai ser essa compensação para efeitos de crédito, a não cumulatividade, por isso que eu converso muito com quem vai falar, e eu falar, vamos falar da não cumulatividade, vamos falar, porque ainda está nebuloso, né? E como você falou aqui, vai ser sobre o que é pago, né? Sobre o que for pago. Então, como que vai operacionalizar tudo isso? Então, acho que são vários pontos que a gente tem que ir refletindo, tem que ir estudando juntos para, né? Não sei se o Paulo, o Luiz, querem comentar alguma coisa. Paulo, você quer falar alguma coisa? Primeiro, dar parabéns ao Aquiles, excelente explanação, uma verdadeira, quase um curso, né, de CBS. Parabéns, Aquiles. Isso é porque vocês não viram. Oi? Não, acho que entrou... Isso. Entrou entrou um áudio. O que eu poderia acrescentar, Aquiles, eu não sei se, me desculpa se passou despercebido, em relação a questões mais de operacionalização da CBS, né? Em relação à fiscalização, julgamento. Eu gostaria de ouvir sua opinião um pouco mais em relação à crítica sobre questão de comitê gestor, o que você entende que possa ser entraves para a operacionalização da CBS, além da apuração, né? O que você imagina que possa haver de polêmica em relação à fiscalização e julgamento de demandas relativas à CBS? Obrigado de antemão já pela excelente explanação. Olha, Paulo, eu fui por, acho que 6 anos ou 8 anos juiz do TIT, né? Então eu consegui, né? Fiz muitos amigos, conheci muito lá o pessoal da parte, os conselheiros, os juízes por parte do fisco. Eu penso que isso vai ser um problema gigante, né? Porque basicamente alguém não vai ter mais trabalho. Então, se você for ver os fiscais municipais, os fiscais estaduais e os fiscais federais, basicamente eles vão agir dentro do mesmo círculo, né? Então, eu penso que vai ter muito problema. Como ocorreu no passado, eu já falei que a minha idade, eu tenho 59 anos, então, quando você tinha a fiscalização da Previdência, você tinha as autuações do INSS e da Receita Federal, aí fizeram a super receita. Então, foi uma coisa muito grande, até porque os fiscais da Receita,
entendiam que os fiscais previdenciários eram uma subclasse. Então, eu imagino que a guerra de egos vai ser uma complicação. E no final das contas, os estados vão perder poder, né? Porque poder de fiscalização, ele é um poder muito forte. Mas isso é um ponto que me preocupa. É como que vai ser toda essa operacionalização. Hoje, todos nós, né, tenho certeza, a gente atua nos processos administrativos. E qual que é a nossa, assim, não para o nosso cliente, mas internamente, você faz uma defesa e fala, os caras não vão. O máximo que ele faz quando você ganha é não julgar, né? Então o Tite faz isso. Se você vai ganhar, eles não julgam. É até esperando alguma coisa para validar o auto. Então, Paulo, eu tenho, eu não sei o que vai acontecer, né? Mas tem que esperar isso. Eu vou colocar no meu ponto aqui de reflexão para pensar essa questão, mas neste momento a minha visão é muito pessimista, né? Entendi, agradeço. Eu traria mais uma pergunta, mas se alguém tiver também algum comentário, por favor, A pode passar. Daphne levantou a mão. Daphne? Olá, Aquiles, parabéns pela apresentação, extremamente didática, muito boa mesmo, de fato, quase um curso, como o Paulo comentou, muito bom. Eu tenho um ponto. Comentaste ali sobre a diferença das alíquotas, né? A princípio, a gente vai ter ali uma alíquota padrão, né? E ela vai poder ser alterada aí, de acordo com o processo legislativo de cada ente. E eu não consegui extrair nenhuma diferença para regimes dentro do IBS e da CBS, por exemplo, lucro real, lucro presumido. Antes a gente tinha essa diferença de alíquotas, diferença de tomada de crédito, hoje não existe mais, a princípio pelo IBS e CBS. Procede? Qual que é a tua expectativa sobre isso? Será que a gente vai ver alguma diferenciação, talvez, na reforma da renda? Como é que tu achas que vai proceder essa discussão, Aquiles? Olha, Daphne, eu entendo que essa diferenciação de tributação do PIS e COFINS em função do regime do imposto de renda não vai existir mais, tá? Eu acredito que a reforma da renda também não saia, porque a cozinha lá que se chama Congresso Nacional está bem cheia, né? Imagina os caras com um negócio desse aí, que é a reforma tributária do consumo, não tem tempo para fazer uma outra reforma. Então, eu acho que a gente vai continuar com lucro real presumido apenas para apuração do imposto de renda e contribuição social. Agora, para o PIS e COFINS, não mais. Pelo menos, a não ser que coloquem alguma coisa diferenciada. Mas, aparentemente, não vai ter mais diferenciação de regime, né? Então, a nossa conta é só em relação ao imposto de renda e contribuição, o que é melhor, aonde é melhor, ir para o real ou para o presumido. Perfeito. Eu teria mais uma pergunta. Tá bom também. Pode fazer a pergunta, Paulo, depois eu passo para o Márcio, a gente passa para o Márcio. Ainda sobre a operacionalização, a gente percebe que na PL toda a dinâmica vai parecer muito com o que a gente tem na nova lei de preço de transferência, né? O prestador, o tomador de serviço vai ter que verificar a apuração do IBS e da CBS pelo prestador de serviço, né? E vice-versa. E toda aquela cadeia lá do split payment. Eu queria saber do Aquiles, quais seriam os instrumentos que a gente poderia observar, analisar para efetuar essa apuração, verificando a questão do crédito, o prestador, o tomador verifica, apura o crédito a partir da tributação do prestador de serviço. Enfim, é uma dinâmica muito nova que eu acredito que o mercado brasileiro, os contribuintes brasileiros ainda vão precisar de um bom tempo para amadurecer essa dinâmica, né?
Eu concordo, Paulo. Eu coloquei um pouco essa questão de você apropriar o crédito em relação ao que foi efetivamente pago. Então, esse é um problema. Mas, indo um pouco em linha com o que você está falando, eu trabalho muito com cosméticos, né? Eu trabalho desde a época da Unilever com cosméticos e tal. E no cosméticos, nós temos a questão da distribuidora. Então, você tem a indústria que vende para distribuidora interdependente. Eu vi vários pontos, uma questão aonde se coloca isso. Se você tiver essa estrutura de indústria e distribuidor interdependente, você vai ter que respeitar o preço, um preço de mercado. Então, o que eu vejo vai existir agora aquela famosa tabelamento de preço. Então, ninguém mais vai ter liberdade. Então, nós advogados, a gente tem lá o divórcio, eu não sei quanto que é na tabela da OAB, mas vamos falar que seja R$10 mil o divórcio litigioso. Se a gente fizer isso com alguma parte relacionada para alguém da nossa família, né, que está nessa questão de parte relacionada, ou se mesmo se o fisco entender que está abaixo do custo, você vai ter que tributar pelas tabelas. Então, eu notei o seguinte, existe também uma preocupação de evitar o subfaturamento. Então, há vários pontos, em vários momentos, que se fala em você usar um preço de mercado, um preço, basicamente o preço corriqueiro, né? Quando a gente fala em IPI, o valor tributável mínimo do IPI, nós temos aquela situação, preço médio ponderado no mercado atacadista da Praça do Remetente. Então, reduziram isso, mas existem vários pontos que vai ter que se observar aí um preço de mercado. O que também é complicado, né? Numa economia que você diz de mercado, que teoricamente você pode usar qualquer preço, você ter isso. Então, é isso que eu olhei, né? Esse é o ponto que eu analisei. Sem falar que muitas dessas informações você vai ter que analisar a política de markup da empresa, que muitas informações são sigilosas, são estratégicas, né, de concorrência. Vai ser complicado você analisar isso e pedir essas informações que, em alguns segmentos, né, em que a margem é muito apertada, a disputa de mercado é muito na unha ali, você entrar em política de composição de preço, que é uma informação sigilosa, né? Eu concordo, a gente não pode, dentro de uma economia liberal, ter esse controle do Estado, né? O Estado controlar tão intensamente essa questão, né? Até a ponto de não permitir que você tenha operações que tributar operações não onerosas, né? Então seria a mesma coisa que acontece hoje com o Rio Grande do Sul. E tem, né? Você saiu com a mercadoria, você tem que tributar, mas fica um contrassenso, né? Você ter uma tributação para qualquer coisa, inclusive o não oneroso. Tudo isso é muito complexo da gente assimilar neste momento, e por essa razão eu entendo que a gente tem que debater muito até para, como eu digo, assimilar mesmo o que é o espírito dessa lei complementar, que para mim é uma lei extremamente fiscalista, né? Ela logicamente partiu do executivo, né? Mas é extremamente fiscalista. Ela não busca justiça fiscal, só busca arrecadação. Perfeito, perfeito aqui. Márcio, você gostaria de colocar? Opa, gostaria sim. Bom dia a todos, primeiro, né? Parabéns, Joaquim, pela apresentação. Em relação aí à transferência do crédito, né, que você abordou, a empresa que eu trabalho, ela faz muito, ela usa muito isso, né, porque nós somos preponderantemente exportadores e acaba que você tem esse pedido lá dentro do Ecredac no estado de São Paulo. E assim, na primeira análise, nós tínhamos essa preocupação que você falou, mas a nossa preocupação ela mudou, né? Por quê? Porque hoje, quando eu faço um pedido no Ecredac, esse pedido ele leva mais ou menos 1 ano para ser aprovado, ou seja, depois de 1 ano que eu consigo usar. E o valor ele não é atualizado, né? Ou seja, eu peço 1 milhão, depois de 1 ano eu tenho 1 milhão para usar.
E dentro do que está previsto ali, você teria aí, né, a partir do momento que você pede, você teria, teria no máximo aí 360 dias para analisar e te dar o direito a esse uso, te dar o ressarcimento, né? E o ressarcimento, ele é atualizado, né? Ou pela Selic, ou alguma outra moeda. Então, parece-me, a primeiro ponto, que ele vai ser melhor do que é hoje, né? Sem contar que ainda, quando é como você falou, quando a Cefaz, ela me autoriza a usar o crédito, e eu queira vender isso, eu ainda tenho um deságio no valor, né? Então, analisando que, torcendo aqui, né, sendo bastante positivo, de que a secretaria, o comitê aí vai te ressarcir em dinheiro, por exemplo, parece-me que é bem mais vantajoso do que você hoje fazer esse pedido de ressarcimento e fazer a venda do crédito do ICMS, né? Então, pelo menos é um sentimento que eu tenho, tá? Para a gente que trabalha com isso, né? E uma outra questão que eu queria ter a sua opinião, ela é da questão ali que a legislação menciona, sobre aquele prazo que você tem para utilizar o crédito que está lá no artigo 34, né? A minha pergunta ela é no seguinte sentido. Hoje, você tem aquela questão que você utiliza os créditos antigos para compensar os débitos novos, né? Vamos dizer assim, que seria basicamente o FIFO, né? O primeiro que entra, o primeiro que sai. E ali ele fala, olha, no artigo 34 fala, o direito à utilização do crédito se extingue, né? Após 5 anos, contado da data que você fez a apropriação. Na sua análise, primeiramente, você acha que essa metodologia funciona? E se caso a sua resposta for que sim, como que você vislumbra que o fisco poderia fazer essa conferência? Eu penso assim, né? A primeira parte, a questão do ressarcimento em dinheiro. É a prática que acontece hoje com a Receita Federal, né? A Receita Federal não te dá o ECREDAC, mas ela te dá lá o ressarcimento e costuma pagar. Então, a Receita Federal já tem essa prática, eu acredito que o projeto de lei foi escrito com base nessa experiência. Agora, os estados, puxa, você não recebe dinheiro deles de jeito nenhum. Por isso que tem a política do ECREDAC em São Paulo, em Minas tem os seus, cada estado tem a sua situação. Eu não sei se a Daphne é do Paraná, né, pelo sotaque, acredito que seja, se não está perto. No Paraná você tem aquele sistema, né, quase que automatizado de créditos, mas eu acho que, em relação à federal, o CBS vai funcionar desse jeito. Você vai ter crédito, o saldo credor vai pedir o ressarcimento e recebe em dinheiro. Agora, em relação ao estadual, eu acho que eles vão colocar alguma trava que não vão permitir. Porque o ECREDAC, como você falou, demora uma vida, você tem que vender com deságio, justamente porque o Estado não quer se descapitalizar. Agora, imagina se ele tiver que devolver em dinheiro. Aqui na lei complementar não está falando o que vai acontecer se o Estado não devolver dentro de um ano. Então, é complicado, né? A gente tem todos esses problemas de como vai ser operacionalizado e acreditar se o fisco vai fazer a parte dele, que é devolver em dinheiro. A minha visão é essa, né? E eu acho que os 5 anos, como você falou, o FIFO ou PEPs, né? Vamos em português, primeiro que entra, primeiro que sai, é dificílimo, não é carimbado, né? Você trabalha com valor, o valor entra, está lá naquele valor acumulado. Eu penso que é uma norma inócua, a não ser que você fique 5 anos com saldo credor parado, mas hoje esse sistema de PEPs ele é muito difícil de você organizar, né? É muito difícil de você trabalhar com isso e demonstrar qual que é a origem. E presume-se sempre que você usa o crédito mais antigo, né? Então, esse é o ponto. Ok, obrigado, Akito. E parabéns novamente pela apresentação. Bom, perfeito. Acho que estamos encerrando, então.
Muito obrigada, Aquiles. Só de convidar o pessoal, né, para o evento presencial na próxima semana, quem estiver em São Paulo. Faremos, ter a participação do professor Charles McNaughton novamente, entre outras O pessoas. Aquiles também. Aquiles, Júlia Nogueira, Luiz, Paulo, eu e a Graça estaremos lá também. E quem puder participar será ótimo, ficaremos muito contentes. Depois faremos um almoço ali na região dos Jardins também. Quem não puder, teremos o evento virtual. Tá bom? Agradeço a participação de todos, um excelente final de semana. Excelente Obrigado, final de pessoal. semana. Para vocês também. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, Bom tchau. final de semana. Tchau, tchau. Tchau.